Nossa, é tão difícil, né, a gente falar quem somos nós, mas assim, é, vamos começar acho que pela minha transformação mesmo. Eu sou a Flávia Teodoro, filha de um Deus maravilhoso, casada com o Cirlon há 22 anos, mãe de 3 filhas, Ana Gabriela, Ana Liz e Ana Carolina. Se fosse as Anas, 3 Anas, se fosse há um tempo atrás, eu ia fazer diferente. Eu falaria assim, a Flávia Teodoro é jornalista, youtuber, editora, eu colocaria os meus títulos na frente, mas hoje eu entendo que a minha história, né, não é resumida aquilo que eu faço, né, mas aquilo que eu sou, que determina, né, meu destino, que determina a minha história. É o que eu sou e não o que eu faço. Certo. Hoje, você como escritora, por exemplo, com certeza você chegou a escrever um livro, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer do programa e tudo mais. Mas como que se deu a sua história até aqui, Fábio? A gente, no Por Trás de um Sorriso, a gente costuma contar as histórias de superação mesmo. Você teve bastante história por trás dessa trajetória sua, né? Você começou, por exemplo, profissionalmente falando, como apresentadora, foi isso, né? Sim. Então, no decorrer dessa história toda, dessa jornada, a Flávia passou por várias situações. Você pode contar um pouquinho disso pra gente? Então, deixa eu ver por onde eu começo aqui, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui nessa terra, né, é realmente deixar Jesus escrever a nossa história. Eu fiz faculdade de jornalismo pensando em ser apresentadora de TV. Esse era o meu sonho, esse era aquilo que eu imaginava fazer para o resto da minha vida. Era algo que eu queria muito. E aí, no decorrer do tempo, eu fui... Deus me deu uma ideia, que foi o Manual da Mamãe. Eu me lembro que eu estava na cozinha da casa da minha mãe, e a minha irmã estava grávida, e naquele momento ali eu vi quanto ela estava confusa com tudo que ela precisava fazer na gravidez, né? Naquela época não tinha internet, isso tem 18 anos. E daí naquele momento ali eu falei, bem, pelo que eu estou vendo, uma grávida precisa muito de informação e de muitos profissionais, né? Então eu peguei aquela ideia ali, fui para casa e falei com meu marido, eu falei, amor, eu tive uma ideia que eu acho que vai dar muito certo. Eu percebi que existe uma carência, né, das grávidas em relação à informação, em relação a produtos, serviços, e eu acho que eu posso fazer um guia para as grávidas. Eu lembro que eu peguei um caderno amarelinho, daqueles antigos. Da capinha dura. Da capinha dura. Sentei, eu nem tinha filha ainda, escrevi 40 segmentos diferentes que uma grávida precisava. Mas o seu foco era só no externo. Sim, até então era produtos e serviços, né? E informação para essa mamãe. E aí, de lá para cá, a minha história se confundiu com a história do Manual da Mamãe. Eu digo assim que o Manual da Mamãe foi um presente, uma ideia que foi um presente de Deus para mim. Porque com ele eu construí toda a estrutura financeira, né, da família, né? Eu e meu marido juntos. Meu marido sempre foi mais empreendedor do que eu, então quando eu contava as ideias para ele, ele falava assim, nossa, vai dar muito certo. Isso vai ser muito bom, você pode largar seus empregos. Na época eu trabalhava... Ele te apoiava muito, né? Sempre me apoiou muito. E eu trabalhava como jornalista numa empresa, né? Eu apresentava um jornal e também trabalhava numa assessoria de comunicação de um conselho. E aí ele falou, não, você pode largar um desses empregos e começar a sua empresa. E na época eu não tinha dinheiro nem para comprar a mesa da minha empresa. Então ele financiou ali o começo, né? Com pouco tempo eu já paguei o investimento que ele tinha feito. No começo, assim, ele me apoiava, mas nós não começamos juntos. Com 3 anos de empresa, ele veio para trabalhar junto comigo, porque a ideia era tão boa, né? E foi tão útil para as mães que foi um sucesso muito grande, foi algo bem inovador assim no país. Porque, por incrível que pareça, ninguém nunca tinha pensado nisso. Tinha as revistas, lógico, né? Aquelas revistas tradicionais, tinha alguns livros,
mas nada que fosse na cidade da gestante, sim. direcionado assim, a ela achar os serviços na cidade Sim. dela. Então, assim, foram 17 anos nessa trajetória e construí minha família junto com o Manual da Mamãe, né? Logo após a festa de lançamento do meu primeiro Manual da Mamãe, eu engravidei da minha primeira filha. Ah, então a ideia você não era mãe ainda. Não era mãe ainda, minha irmã que estava grávida. E aí tudo começou, né? Começou uma linda história, assim, de empreendedorismo, né? E nós fomos colocando isso em outras regiões. Daí eu percebi também a necessidade de fazer um evento para as mães e criei o Bazar Mamãe Chique, que na época dava uma média de 15 mil mães por... Eu te conheço do Bazar Chique. Então, daí eram 15 mil mamães, né? Ali concentradas, fazendo compras, tinha as palestras. Então foi algo também bem inovador na área. Então e você tudo teve que ia noção, surgindo... Flávia, você teve noção que ia tomar essa dimensão toda quando você criou? Nunca. Porque algumas mães te procuravam, você via que tinha essa carência Uma dessa demanda, né? Aham. Mas aí você tinha noção que a dimensão seria essa? De Não, 15 mil mamães, por exemplo? Nunca imaginei isso, nem imaginei que o manual iria chegar em tantos lugares, né? Então, assim, chegou em Fortaleza, São Paulo, Curitiba, Brasília, né? E depois, através do YouTube, do Manual da Mamãe e do Instagram, daí é uma coisa que é sem fronteiras, né? Então, hoje no canal do YouTube tem 125 mil mães inscritas. Então, assim, você pensar que uma ideia que começou ali, né, na cozinha da casa da sua mãe, de uma conversa com a sua irmã, é realmente um presente de Deus, né? Ter feito tanto sucesso, assim, pela necessidade que as pessoas tinham. E nesse tempo foi essa trajetória de muito empreendedorismo, onde eu era muito focada, assim, para o negócio, né? Muito focada em fazer toda essa parte de dinheiro mesmo dar certo, né? De empreendedorismo e a empresa ia sempre muito bem. E na pandemia, quando nós vimos, né, toda a questão das limitações físicas, né, que a gente teria de não poder ficar, né, ao lado, tinha grávidas também no nosso ambiente de trabalho, então a ordem era fechar, né, fechar por um prazo indeterminado, e esse prazo foi se alongando, né? E aí, quando o prazo foi se alongando, nós decidimos fechar a empresa para trabalhar todo mundo online. E de lá para cá ficou todo mundo online, ninguém voltou para um espaço físico. Eu acho que teve muita mudança, né, em relação a isso. E nesse tempo também houve uma mudança muito grande na minha vida, porque quando eu voltei para dentro de casa, eu percebi o quanto a minha casa estava precisando de mim. Então, eu cheguei naquele ponto assim, olha, agora você cuida, né? Meu marido que cuida hoje de toda a parte das redes sociais, é uma equipe, né? Mas ele que coordena tudo. Mas ele que trabalha nesse projeto com você, Ele que trabalha nesse projeto comigo. E ainda existe o Manual das Mamães? Existe o Manual da Mamãe online, né? Que é um site, manualdamamãe.com.br. E aí, com o fim, né, do impresso, porque acaba que a gente vê aí a maioria das revistas, né, não prosperou, né? Mais, foi migrando toda para o digital, né, e é uma forma de você atingir muito mais gente, né? Sim. Então, hoje o nosso digital, o impresso, ele atingia aí 15 mil mães. Hoje o nosso digital atinge 15 mil mães por mês, por semana praticamente. 1000 vezes mais. Então, nossos clientes migraram com a gente para o digital. Então, o Manual da Mamãe continua, o Bazar, não, eu realmente decidi parar o Bazar. E daí é aquela coisa, né? Quando Deus te vira de cabeça para baixo, assim, que você vê que você está na sua melhor versão... Foi isso que aconteceu comigo, assim, na Bíblia fala, né, que existe um tempo para tudo. E aí eu senti que aquele tempo ali de dedicação exclusiva, né, ao Manual da Mamãe, porque eu tinha um trabalho era muito exaustivo também cuidar de tudo, né, então acaba que esse ciclo na minha vida foi encerrado para começar um novo ciclo. E como foi para você essa transição?
Esse Essa- despertar, assim, de é. olhar, foi assustador, foi... Eu me Foi lembro. Desafiador. Foi tão interessante porque eu me lembro assim de encaixotar as coisas, né? A gente imaginava que seria por um curto espaço de tempo, mas eu estava ali encaixotando 15 anos de revistas, né? Colocando aquelas revistas todas. Eu fazia outras revistas também, fazia a revista dos jardins, né? Dos condomínios, fazia a revista do Alphaville. E ali, na hora que eu fui encaixotando tudo, Deus falou comigo assim: eu tenho uma nova história para você. Eu estou substituindo aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. E eu não entendi essa palavra no dia. E eu falei: Senhor, mudando o que é passageiro para o que é eterno, que coisa estranha, né? E assim, não entendi na hora, pensei: é porque todos os nossos produtos agora estão só no digital e isso é muito mais eterno, né? Eu fui para esse lado tentou E aí. você sempre teve encaixar. essa sensibilidade, assim, de De ouvir a voz de Deus? Deus, sim, sim. Eu sempre fui muito focada na fé, né? Assim, mesmo trabalhando muito, eu sempre tive cultos dentro da minha empresa, eu sempre, todo editorial meu, eu trazia a palavra de Deus, mas não era como o que eu faço hoje, né? Que é uma dedicação mesmo exclusiva para aquilo que Deus quer. Eu acho que eu dava um espacinho para Deus nas minhas coisas, mas ele não era era o principal. o todo, né? E aí, que eu acho mais bonito dessa história, que eu tô contando essa questão da caixa, porque quando eu peguei o meu livro, que eu fui tirar ele de dentro do carro, o Espírito Santo falou comigo, e esse é o eterno. Nossa. E eu fiquei muito emocionada, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu falei: gente, essa palavra eu recebia praticamente 3 anos atrás. E assim, o Espírito Santo me lembrou no momento que eu peguei o peso, né, desse material aqui, e ele me trouxe essa questão de que isso daqui é eterno, né? Isso vai ficar por gerações, porque é um livro de orações, né, para mães. Então, é algo eterno, né? Algo que essa mãe às vezes vai morrer e a oração dela vai ficar. Eu tava vendo no seu Instagram que toda segunda-feira você unge os seus filhos, né? Eu Então, achei super interessante. na Como que verdade, isso, você instalou esse hábito dentro da sua na casa? verdade eu faço assim, momentos, eu falo assim que hoje todos os meus momentos com as minhas filhas são muito intencionais. Que eu acho que é a grande diferença do que eu fazia antes, né? Então hoje eu estou dentro do carro levando para a escola, eu estou ministrando na vida delas, né? Igual está acontecendo agora toda essa questão desse medo, né? Entre as crianças, entre os adolescentes, os pais também apavorados com tantos massacres, né? Nas escolas. E aí eu vou aproveitando para ir ministrando a palavra de Deus sobre a vida delas. Eu tenho o hábito de orar com elas todos os dias à noite também. Eu abençoo elas todos os dias de manhã, abençoo todos os dias à noite. Falo muito de Deus em todas as circunstâncias, assim, porque eu acredito que essa geração, né, o que eu tenho visto? Essa geração, ela precisa de uma fé dobrada. A nossa geração, né, de adolescência, ela é muito diferente da geração de hoje. E nós estamos vendo filhos lidando com ansiedade, com atentados, né, com coisas muito pesadas, com pandemia que não teve na nossa época, né? Então, uma ansiedade sobre a vida deles, um espírito de medo mesmo. Então, o que eu aproveito hoje é para que todos os momentos eu consiga mostrar Deus, né, na vida delas. E eu tenho feito isso. A Bíblia fala que a gente tem que inculcar, né, na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. E eu tenho feito isso.